Hoje eu vou te contar o que eu fiz para melhorar todos os meus relacionamentos com amigos, família. O livro que eu tenho como base é esse livro aqui, As 5 Linguagens do Amor. Esse livro é mais para casal, mas eu resolvi aplicar ele também na minha vida e deu super certo. E o texto bíblico que eu peguei como base para elaborar todo esse vídeo é Mateus 7,6, que fala: Não deem aos cães o que é santo, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes pisarão e aqueles voltando-se contra vocês os atacarão. Primeiro eu vou começar o vídeo falando quais são as 5 linguagens do amor. A primeira, vou ler como tá no livro, tá? A primeira é palavras de afirmação, a segunda é tempo de qualidade, a terceira é presente, a quarta é atos de serviço e a quinta é toque físico. Eu já vou falar aqui no início que o assunto é muito amplo, por isso que eu recomendo muito você ler esse livro. No final ele tem um questionário para você saber identificar qual é a sua linguagem do amor primária, né? Como que você se sente mais amado. É claro que todas as pessoas se sentem amadas com todas as 5 linguagens, mas todo mundo tem uma linguagem primária que se sente mais amado. Então eu recomendo muito você ler isso. É um livro de autoconhecimento muito bacana e eu tenho certeza que vai melhorar muito, muito, muito seus relacionamentos. E tem um questionário, por exemplo, gostaria que minha esposa me enviasse e-mails ou torpedos apaixonados. Gostaria de receber mais abraços da minha esposa. E aí você vai marcando aqui qual que você prefere, né? E no final sai o resultado, você faz a soma lá e sai o resultado de qual é a sua linguagem do amor. Quando eu era mais nova, eu lembro que eu sempre tive muito problema com meu pai, porque a minha maneira de amar sempre foi com atos de serviço. Então, todas as vezes que eu arrumava a casa para minha mãe, que eu lavava roupa, que eu buscava minha irmã na escola, que eu era realmente ali o suporte para ela, ela ficava super orgulhosa, super feliz, porque a minha mãe se sente amada com atos de serviço. Já o meu pai, ele não mudava nada para ele, ele nunca estava feliz com os meus atos de serviço e eu ficava me perguntando, por que será que o meu pai nunca me elogia? Por que será que só minha mãe que gosta das coisas que eu faço? E eu lembro que a gente brigava tanto porque a minha maneira de amar era uma, só que ele não se sentia amado daquela forma. E quando eu era criança era engraçado porque eu me sinto amada com palavras de afirmação e tempo de qualidade. E a minha mãe se sente amada com atos de serviço. Então, quando eu fazia algo para ela e ela me retornava com um elogio, a gente automaticamente estava se amando de uma forma que a outra se sentia amada. Então, sempre foi muito fácil para mim, para minha mãe, porque foi uma coisa natural. Já o meu pai, hoje eu consigo perceber por que que não dava certo. Porque eu me sinto amada com palavras de afirmação e ele também. Eu não o amava da forma que ele se sentia amado e ele também não me amava da forma que eu me sentia amada. Já a minha irmã era um caso completamente diferente. A minha irmã, eu poderia arrumar a casa inteirinha para ela, ela poderia estar muito cansada de ter chegado do trabalho e tudo. Quando ela chegasse, ela ia olhar para aquilo e ia falar assim: "Ah, tá, obrigada." E ia seguir a vida. A linguagem do amor da minha irmã é toque físico e tempo de qualidade. Então, para ela, é muito mais especial que eu deixe a casa toda bagunçada e que eu prepare uma noite de filmes para passar um tempo junto com ela, do que arrumar a casa toda. E eu preciso saber como as pessoas ao meu redor se sentem amadas, como os meus amigos se sentem amados. Eu tenho amigas minhas que se sentem amadas com tempo de qualidade. Então eu preciso tirar um tempo para tomar um café com essas minhas amigas, conversar, para realmente ter aquele momento de atenção. Já eu tenho outras amigas que a linguagem de amor delas é presente, então elas se sentem super amadas quando eu compro uma lembrancinha, um presente. Então a gente tem que saber identificar, nesse livro ensina como que a gente pode identificar qual que é a linguagem de amor das pessoas ao nosso redor, para que a gente consiga amá-las da forma correta e não dar pérolas aos porcos, né? Não dar uma coisa que não foi solicitada. Não adianta nada você estar ali dando o seu máximo, até pro seu futuro marido, futura esposa, você tá ali dando o seu máximo porque é a sua forma de amar, mas a pessoa não se sente amada daquela forma, então não vai adiantar de nada, você vai estar dando algo inútil para aquela pessoa, sabe? Então, eu recomendo muito você ter esse autoconhecimento sobre qual é a sua linguagem do amor e qual é a linguagem do amor das pessoas ao seu redor. Faça essa atividade, anote as observações das pelo menos as 5 pessoas mais próximas de você e eu tenho certeza que assim os seus relacionamentos vão transformar. É isso, beijo
e até o próximo vídeo.